Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Segundo as informações do Instagram, a maioria é de mulheres. Então sejam todas muito bem-vindas. E hoje a gente vai continuar a falar de comportamentos compulsivos. E por quê? Por conta das mensagens que eu recebi, que as pessoas me pediram para falar um pouco mais devagar, de como é que isso se estabelece, de como que a gente desconfia e como que a gente vai saber que está na hora de buscar ajuda ou não, enfim. Então, olha só, é sempre tempo de buscar ajuda. Sempre. Sempre. E sempre pedir um parecer médico, se for o caso, ou se vocês acharem que tem um ou outro sintoma mais forte apresentando, ou de um psicoterapeuta, que frequentemente esses comportamentos levam as pessoas a buscarem ajuda psicológica. Então vamos lá, de novo, o que é um comportamento compulsivo? É aquele comportamento que num determinado momento a pessoa tem um impulso de fazer algo que ela não consegue reprimir. Ou seja, ela não consegue adiar o prazer imediato que aquilo vai dar. Seja comer um doce, comer um chocolate, estou falando das coisas corriqueiras. A pessoa que é viciada num docinho, ou o próprio cigarro, ou as drogas, ou o sexo, ou o álcool, e mais recentemente, as conexões digitais. E eu falei muito de conexão digital. Por quê? Porque precisa de uma intervenção imediata dos pais e ou responsáveis. Então, o que acontece com o comportamento compulsivo? A pessoa não consegue adiar aquele prazer imediato, ela vai querer fazer aquilo e depois ela fica culpada, ou se sentindo mal, ou com mal-estar. E ela vai buscar de novo para aplacar aquela sensação interna de desconforto. Então veja, ele surge a partir de um desconforto. A pessoa tem um desconforto, seja ele uma sensação de abandono, ou de rejeição, ou de abandono, rejeição, ou às vezes, no álcool é muito comum, uma timidez. A pessoa bebe para ficar mais alegrinha, que é aquela fase inicial, mais confiante nela própria. Percebem? Então, inicialmente é para isso. E eu chamava a atenção que nas crianças, geralmente era ou para afastar, por exemplo, o tédio ou o ócio, ela começava porque não tinha nada para fazer. Pode ser por essas questões também, ou de abandono, ou de rejeição, ou de estar num lar disfuncional, onde tem muita briga, violência, drogas, etc. Às vezes ela se refugia na conexão digital também. Pode ser isso. E aí é que eu falo para vocês, olha, a história é fundamental. Cada pessoa é singular. E a escuta integrativa fala disso. É um método de acolhimento e tratamento, onde a gente vai saber como a pessoa está no mundo, como ela se relaciona com ela, como que ela se relaciona com as pessoas ao redor dela, como que ela se relaciona com seu próprio trabalho, se ela é ou não bem-sucedida, se ela é reconhecida no que ela faz ou não, e o impacto que isso tem na própria vida. Então perceba, quando a pessoa tem uma compulsão por algo, vamos falar de uma coisa comum, chocólatras, ou quem adora um docinho, você vai perguntar, você gosta? Essa que vos fala, por exemplo, adora um docinho. Quando que começou isso? O doce, ou o açúcar, ou o chocolate, para alguns, dá aquela sensação de prazer, que depois passa. Mas dá uma sensação inicial de prazer, de bem-estar. É a mesma coisa para quem toma muito café.
tem uma fase de euforia inicial, que é aquela vitalidade que o café dá, e depois cai. Então eu estou dando exemplos que são mais comuns, mas quando a pessoa erra a mão, na minha linguagem, eu falo, errou a mão, não dá mais. Ela não tem mais controle sobre aquilo. Aquele impulso ganhou. E essa é a primeira fase. A gente assumir que não consegue controlar aquilo. Percebe? Essa sensação de euforia ou de prazer inicial é dada por um neurotransmissor chamado dopamina, que dá mesmo essa coisa, essa sensação inicial. Só que ele também é degradado. Como ele é degradado ou metabolizado, a pessoa tem a vontade de novo, e de novo, e de novo. Então, por intervalos cada vez menores, ela precisa de doses maiores do que ela estiver fazendo. Então, pode ser compulsão por compras, ou álcool, ou drogas, ou sexo, ou o que for, ou a nossa famosa internet. Percebe o que eu estou querendo explicar? Então, quando e como a gente pode atuar numa abordagem que seja de apoio? Lembrem-se, eu estou falando aqui de apoio. A primeira coisa é conexão espiritual. Não é à toa que vocês veem, e lá no AA eu citava isso, que você primeiro assume que aquilo é um problema na sua vida. E quem já teve oportunidade de conviver com famílias que têm alcoólatras, ou com famílias que estão lidando com a dependência química, ou com alguém que está lidando com jogo, pessoas que são viciadas em jogos, ou pessoas que são viciadas em sexo, por exemplo, sabe como isso desarranja, desagrega qualquer família. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é assumir que aquilo é um vício. Primeira coisa. Segunda coisa, assumiu querer melhorar. Isso é fundamental. A não ser, e por isso eu falei todo o tempo na semana passada, na terça, sobre as crianças. Ali, olha, é retirar o computador, é retirar o telefone. E eu ainda dei um exemplo que a Sociedade Brasileira de Pediatria publicou no site dela uma pesquisa lançada em 2018 que investigou crianças entre 9 e 17 anos, crianças e adolescentes, portanto, onde foi apontado que no Brasil 86% dos crianças e adolescentes nessa faixa etária estavam conectadas. E dessas, 25%, ou seja, 1 em cada 4, estava dependente digital. Não tinha como mais dar conta daquilo. Nessa situação, vamos voltar para o anterior. Eu assumi, olha só, não dou conta mais, não consigo tirar. Fico irritada se tira o celular de mim. Ou se não consegue beber. É a pessoa que passa a beber, não mais no final de semana, que ela fala que tem controle sobre o álcool, mas começa a beber, não consegue parar. Numa fase posterior a essa, ela já não está bebendo mais no final de semana, está bebendo também durante a semana, só um pouquinho, e o pouquinho vira todo dia. Primeira coisa é assumir que isso é uma dependência. Segunda coisa é pedir a conexão espiritual. Nesta conexão espiritual, como forma de apoio, para além dos tratamentos disponíveis, mesmo no SUS, que são nos Centros de Atenção Psicossomática, são os CAPs, que a gente chama álcool e drogas, que tem em muitos municípios, Brasil afora, para aquelas pessoas que não conseguem ter um atendimento em um local privado. Como muitas igrejas têm grupos de AA ou comunidades terapêuticas vinculadas a grupos religiosos, cada um vai achar a sua saída. Mas essa conexão é fundamental. E a essência que ajuda isso se chama angélica. Essa mesmo, que traz os anjos para perto de nós, que faz uma conexão entre o plano espiritual e nosso coração.
Então, saber que você tem uma força maior, capaz de te guiar, te orientar e te encaminhar, pode ser decisivo nessa hora. Isso com todos os apoios, seja do seu grupo religioso, seja das pessoas que vão andar com você, sejam da sua própria família. Lembrando que, como diz o AA, só por hoje, e não pode ter nem a primeira dose. Lembram disso? Então, olha só, afastar é fundamental. Porque se você estiver olhando para aquilo, no momento em que você não tem força interior suficiente, recai. E no caso da criança, como acontece? Ela começa de brincadeira, ela começa, às vezes os próprios pais dão um celular ou tablet ou algo para a criança ficar quietinha, ou leva para o restaurante um tablet para a criança, para eles poderem comer em paz. Vocês já repararam quantas crianças estão olhando o celular num restaurante, por exemplo? E isso, gente, tá escrito, não fui só eu que falei. Tá escrito no manual. Ou, para quem gosta de Glorinha Calil, ela fala, celular na mesa, jamais. Porque você vai deixar de estar presente naquele momento com as pessoas que estão à sua volta. Percebem? Então, na criança, a gente tira o celular, ela vai gritar, ela vai espernear, ela vai falar, especialmente se ela já tiver esse hábito. Hoje, amanhã e depois, como a gente fala, vai ter problema e vai demandar muito dos pais. Por quê? Porque se ela está muito exposta à tela, vai ter que oferecer a essa criança outra coisa. E que coisa é essa, gente? Atividade física, esporte e vida ao ar livre. Vai demandar dos pais, sim, que conversem, que leem história antes de dormir, que vão para a cama fazer a criança dormir, crianças pequenas, porque os adolescentes vai ter que, geralmente eles já têm nos seus próprios quartos tudo, vai ter que desconectar tudo.